Eu estou ouvindo as vozes dos 7 trombeteiros. E quando chegar aquele dia, Deus vai revelar e eu vou subir. Eu estou ouvindo as vozes dos Salmos 29. E quando chegar o grande dia, Deus vai revelar e eu vou saber. Aleluia. É sempre assim, né? É sempre assim, somente crer. A gente tem que... um hino que nos momentos difíceis, né? A gente sempre tem que estar com ele no nosso coração. Nos momentos de júbilo também a gente tem que estar com ele no coração, né? Porque sempre vai ser e sempre será, né? Sempre foi, sempre será. Somente crer, né? Tudo é possível. Uma boa noite a todos, né? Prazer, mais uma vez a gente está aqui ministrando nesse púlpito abençoado. Deus um dia inspirou o servo de Deus, chamou ele, né? Para ele pregar o Evangelho, pregar uma mensagem, e ele não deixou, não pegou esse chamado e botou numa gaveta, né? Ele realmente pregou o Evangelho, saiu pregando. Eu tenho um grande, como diria, talvez uma honra, né? Eu me sinto honrado por poder pregar, compartilhar um púlpito com o pastor Vigílio. Eu creio que quando nós chegarmos no céu, todo mundo sabe que um dia nós vamos ter um encontro no céu, entende? Eu quero falar sobre isso hoje. E aí os irmãos vão começar a contar as histórias lá, e eles vão contar a história de como o Evangelho se expandiu em Canoas, por exemplo. Eles não vão poder deixar de citar o nome do pastor Vigílio. E assim vários servos no mundo inteiro, irmão. Jesus, ele fez um trabalho lá na Galileia, em Jerusalém. E depois que ele subiu aos céus e deu do Espírito dele para a igreja, cada uma daquelas pessoas foi fazer um trabalho nos seus lugares. Entende? Eu gosto muito de uma cena de um filme de Lutero que eu vi, filme que inclusive o Mombrana viu, que tinha um irmão que ele morava numa aldeia assim, e ele queria ficar com Lutero. Ele gostava muito de Lutero, e quando ele viu, ele era um padre também, então quando ele viu a justificação que Lutero trouxe, aquilo, aquele poder, foi tão grande aquela bomba atômica no meio da besta. E aquele irmão que era um padre como católico, como o Lutero era, eu quero ficar contigo, eu quero onde tu for eu vou ir. Aí Lutero olhou para ele e disse, não, vai lá pregar o Evangelho lá na tua aldeia, mostra agora para os teus irmãos aquilo que tu tem visto. Porque eles tinham traduzido a Bíblia para o alemão, e na verdade o povo não tinha acesso à palavra. E aí agora veio um homem que conseguiu traduzir aquilo e deu acesso para eles à palavra, na língua deles. Então é mais ou menos isso que Deus faz com cada um de nós. Nós vamos ser luzes aonde nós estamos. Nós vamos brilhar o Evangelho aonde nós estamos. Deus faz isso, Deus quer isso, né, para o povo dele. E o pastor Vigílio, que hoje está hospitalizado, né, e vem vindo já numa fragilidade há muito tempo, ele fez isso por Canoas. Fez. Eu me lembro que quando eu conheci o Evangelho em 2006,
O meu sonho era pregar o evangelho de porta em porta em cada casa em Canoas. Pegasse uma rua e ir em todas as ruas, aí pegar outra rua em todas as ruas. Aí depois de um tempo que eu conheci o pastor Virgílio, eu descobri que ele já tinha feito isso. Aí eu digo, bom, então eu vou fazer outra coisa. Ele já evangelizou esse lugar aqui, né? Então é tão bom, né? Tu saber que teve pessoas que é a vida, mano. Tu entregar o evangelho é uma coisa maravilhosa. Tu entregar a tua vida, tu te torna um sacrifício, tu te torna um cordeiro imolado mesmo. E foi isso que o pastor Virgílio fez com a saúde dele, fez com a vida dele, entende? 82 anos, eu sempre digo 84, mas 82 anos de uma vida, 50 e poucos anos de evangelho, e ele realmente fez da vida dele um púlpito, né? Um púlpito para... Então a gente deve orar pelo servo de Deus, vamos orar por ele, e vamos crer que é somente crer, tudo é possível. Deus pode curá-lo, e Deus pode fazer qualquer coisa, irmão. Deus ele é maravilhoso, ele gosta de surpreender as pessoas, né? Vamos orar então pelo servo de Deus, mais uma vez, né? E vamos orar também pela leitura da palavra que eu vou fazer daqui a pouquinho, depois que nós orarmos. Senhor Jesus, Pai, nós estamos aqui, Senhor, reunidos debaixo desse teto, Pai, debaixo dessa atmosfera celestial. Senhor, sabendo, Pai, que nada disso aqui, Senhor, teria acontecido, Pai, se o Senhor não tivesse ungido o Teu servo para trazer uma mensagem para esse lugar aqui, Senhor. Ó, Pai, eu sou tão grato, Senhor, de fazer parte do ministério assim, Pai, a qual o Senhor ungiu, o Senhor chamou, o Senhor capacitou, e o Senhor sustentou até hoje, Pai. Pai, abençoa Teu servo, ele está ali, Senhor, acamado, está ali no hospital, nos recursos que o homem tem, Senhor. Ó, Senhor, e o homem tem feito grandes coisas na medicina, Pai, nós cremos na ajuda da medicina, mas nós sabemos que eles são muito limitados, Senhor. Eles vão até um ponto e chega a um ponto que eles não têm como ir mais, e até hoje nenhum médico conseguiu ir contra a Tua vontade, Senhor. Ó, Senhor, se Tu curar, Senhor, ó, Senhor, o Senhor curou, Senhor. Ó, Senhor, se o Senhor chamar para casa, o Senhor chamou, Pai. E os médicos tentam ajudar da melhor forma possível. Por isso que o nosso profeta nos diz, Pai, que um bom médico, Pai, estará do outro lado, sem saber, Senhor, que estará do outro lado, porque ele fez muitos bens aqui para os filhos de Deus, Pai. Ó, Senhor, eu me lembro do Dr. Sam Ader, Pai, que era o médico da família do Mombrana. Ó, Senhor, um médico tão querido, Senhor, sempre era tão sincero com o Mombrana, ajudava o Mombrana. Ó, Senhor, até a peruca foi ele que disse, Senhor. O Mombrana tinha que botar aquilo por causa das suas constantes gripes, Pai. E tantas coisas, Pai, que ele ajudou a família do Mombrana. Ó, Pai, nós temos bons médicos também, Senhor. Ó, Senhor, nós sabemos que nós vamos encontrar eles do outro lado. Eles sem saber, Senhor, que eles foram salvos, por que eles foram salvos. Ó, Senhor, eles vão saber que aquele dia, Pai, eles ajudaram um servo de Deus, uma serva de Deus, Pai. Pai, nós oramos por esses, ó, Senhor, esses agentes, Pai, que estão aqui para se entregar também, Senhor, a vida deles. Por isso o Senhor comparou também, Senhor, um pastor a um médico, Pai, a casa de Deus como um hospital, Senhor, onde as pessoas precisam de socorro, e elas vão ali, Senhor, ao pastor. Ó, Senhor, o Senhor sabe o quanto o ministério do Teu Filho, Pai, tem ajudado, Senhor, o povo dessa localidade aqui, Senhor. Pai, eu peço que a Tua vontade se cumpra, Pai. Eu sei que o Senhor tem cura, Pai. Ó, Senhor, eu sei que o Senhor nunca perdeu o Seu poder, Senhor. Ó, Senhor, eu sei que o Senhor podia, Senhor, naquele dia, Senhor, do acidente do profeta, podia ter tirado ele daquelas ferragens, Pai, e o Senhor poderia ter restaurado ele, Senhor, num estralar de dedos, Pai, mas era a Tua vontade levar o Teu servo para casa, Pai. Ó, Senhor, como outras vezes, Senhor, o Senhor, quando ele perdeu quase as pernas com aquele tiro, Pai, ó, Senhor, o Senhor restaurou a sua saúde, ele não ficou com nem cicatriz, Senhor, daquele tiro, Pai. Ó, Pai, o Senhor tem poder de cura, Pai, o Senhor nunca perdeu isso, Pai. E nós pedimos, Pai, se for a Tua vontade, o Senhor possa tocar, Senhor, no Teu servo, restaurar a sua saúde, Senhor, e que ele possa estar conosco, Pai. Pai, abençoa, Pai, ó, Senhor, todo mundo que está contristado, Pai, os irmãos, Senhor, a família, Pai. Ó, Pai, nos ajuda a olhar para Ti, que é o autor e consumador da nossa fé, Senhor. E num momento tão difícil, o Senhor não nos abandonará, Senhor.
Pai, nos ajuda, Pai. Consola o nosso coração e nos ajuda a vencer os obstáculos da vida, Pai. Ó, Senhor, nos ajuda a vencer, Senhor, essa era maligna. Nos ajuda a romper a atmosfera da incredulidade, Senhor, da doença, e chegar ali, Senhor, onde há paz, onde há justiça. Ó, Senhor, onde há equidade, Senhor, onde está o Teu trono, Pai. Pai, abençoa os Teus filhos, eu peço, essa noite, Pai, no nome santo e bendito do Senhor Jesus. Amém, Deus. Mas vamos só ler a Escritura, eu quero manter vocês em pé mais um pouquinho. E depois nós lemos a Escritura e você já pode assentar. É Apocalipse capítulo 5. Vamos ler do 1 ao 7. Apocalipse capítulo 5. Vamos ler do 1 até o verso 7. Acharam? Amém? Então vamos ler. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Então, quando que ele viu o livro? Ele viu o livro no capítulo 5. Ele não tinha visto o livro no capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 3 e no capítulo 4. Ele só foi ver o livro, João, que é um tipo da noiva, só foi ver o livro no capítulo 5. E ele viu que esse livro estava selado com 7 selos. E viu um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? Vamos falar que isso aqui não era como se fosse assim: irmão, será que tu pode vir aqui abrir o livro? Será que alguém consegue? Não, não era isso. Vamos falar que isso era uma chamada para o Redentor. Você entende? Quando o líder de cântico canta somente crer, ele não precisa dizer: irmão que vai pregar, pode vir. Quando ele canta somente crer, é uma chamada para o pregador. Então, quando o anjo forte começou a gritar diante do trono, dizendo quem é digno, ele estava falando de uma pessoa, porque só tem uma pessoa digna. Essa é a grande coisa do Evangelho. Se tu acha que tu é digno porque tu nunca cortou o cabelo, minha irmã, não. É bom fazer essas coisas? Claro que é bom, isso é maravilhoso. Louvado seja o teu coração por isso. Mas tu não é digna por causa disso. Só tem uma pessoa no universo que é digna, e esse homem é Jesus. Eu amo Jesus. Olha aqui, continuando. E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia. Presta atenção nessa passagem, ó. Eu acho melhor eu deixar você sentar, porque eu vou ficar pregando isso aqui, vocês vão ficar em pé o culto inteiro. Vamos só ler esse verso. Ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem ler, nem olhar para ele. Vamos orar mais uma vez. Senhor Jesus, eu peço que o Senhor traga as bênçãos, Pai, que estão contidas na Tua palavra para o coração dos Teus filhos, Pai. No nome de Jesus, amém. Pode sentar, amados. Quero que você preste atenção nesse verso 3. E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem ler, nem olhar para ele. Primeira coisa, quantos céus há? Quantos sabem me dizer? 3. Então ele falou céu, ele não falou céus. Entende? Porque se ele englobasse céus aqui, estava incluindo Jesus. Então quando ele falou céu, ele está falando do primeiro céu. Primeiro céu, tem 2 citações que o profeta fala do primeiro céu. Primeiro ele diz que o primeiro céu é a 6ª dimensão, ele fala isso nos selos. E ele também fala que o primeiro céu é o céu dos aviões aqui, das aves, onde o homem conseguiu dominar tranquilamente desde 1906, quando Santos Dumont conseguiu fazer o 14 bis voar. Então o homem conseguiu dominar esse primeiro céu. Hoje tu tem avião em escala viajando para todo lado do mundo. As aves estão aqui, a águia toma conta disso aqui há muito tempo. Mas ele não está falando desse céu. Não era o céu. Aí tem o céu que é o primeiro céu, que é o céu dos salvos, onde todo crente verdadeiro, depois que ele parte em Cristo, ele vai para o primeiro céu, ou ele vai para a 6ª dimensão. Aí o João está falando que ali dentro não tinha ninguém que podia. Na terra, nenhum homem que estava vivo nos dias em que o livro fosse aberto era digno. Isso quer dizer que o Mombrana não era digno.
Isso quer dizer que Moisés e Elias não eram dignos. Isso quer dizer que eu e tu, muito menos. Então tinha que ter alguém que não estava nessas dimensões aqui que ele citou. Debaixo da terra, alguém que tinha morrido. Não, Enoque talvez. Enoque, sabia que Enoque é o único imortal? Enoque não veio com o ferrão da morte. Elias, tu pensou nisso? Meu filho pensou, mas e Elias, pai? Elias vai morrer. Elias, ele tem o aguilhão da morte dele, mas Enoque não tem. Ele é o único imortal da Bíblia. Sabe por quê? Só podia ser um imortal. Não podia ser dois. Tinha que ser um. Porque só existe um, irmão. Um pequeno grupinho, gentil, é claro, um pequeno grupinho que não vai morrer. Nunca. Nós estamos supostos a serem esse pequeno grupinho de pessoas. Se verdadeiramente a gente tem a fé de rapto no nosso coração, irmão, e o rapto está acontecendo na nossa geração, porque os nossos irmãos no passado tinham a fé de rapto. Eles criam que o rapto ia acontecer na sua própria geração. Paulo disse, irmão, mesmo o Senhor descerá do céu com alarido. Ele não está falando aquilo, e ele fala, nós, os que estivermos vivos. Ele cria que ele estaria ali, quando essas coisas acontecessem. E já fazem 2000 anos. João, quando escreveu o livro de Apocalipse, o primeiro capítulo ele botou, e o tempo está próximo. 2000 anos. Então eles viveram na expectativa que o rapto aconteceria na geração deles. Só que nós estamos aqui, mas não só com uma expectativa, mas com uma realidade que as 7 eras da igreja já acabaram. Eles, quando eles estavam pregando o evangelho, as 7 eras da igreja mal tinha começado. Então nós estamos aqui bem no final das coisas mesmo. O alarido, que era o mesmo Senhor descendo do céu, o anjo forte com o livro aberto, já aconteceu. E já aconteceu há mais de 50 anos. O nosso profeta, que era o último homem que Deus enviaria com uma mensagem, um homem como um exército. Entende? Um homem só. Deus já enviou. E ele já partiu. No ano de 65, nós estamos em 2021, isso faz o quê? 56 anos. Então pensa, então nós estamos realmente no fim. Muito mais no fim que os nossos irmãos que escreveram a Bíblia. E eles tinham essa expectativa que Jesus viria na época deles. Mas mesmo assim, eles tendo essa expectativa, eles tendo isso no coração, tendo essa fé, isso acontecendo no dia deles? Não. Está suposto acontecer no nosso dia. Eles estão ali na Bíblia como Elias, que vai morrer. Como todos os grandes homens da Bíblia que vão partir. Mas tem um pequeno grupinho, pequeníssimo, que precisa de uma fé maior, que todo mundo, a fé que eles tiveram, vão ter que ter tudo aquilo junto, para poder partir daqui sem ver a morte. E glória. Olha aqui, deixa eu continuar a leitura aqui de Apocalipse 5. Tem muita coisa ali que eu preciso entrar. Eu preciso entrar no meu quadro também, para poder te explicar o ponto que eu quero chegar aqui. Eu tenho um tema, né? O meu tema é o jubileu na brecha. Esse é meu tema, o jubileu na brecha. Eu vou tentar entrar nisso. Eu vou continuar lendo ali, que eu preciso entrar depois no verso 8. Eu vou ler. Verso 4, diz assim: E eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: Não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. O leão da tribo de Judá, sabe que no Novo Testamento, você tinha Jesus, de que tribo que ele era? Judá. Jesus não era da tribo de Levi. E a tribo de Levi era a tribo sacerdotal. Quando Jesus vem, ele vem de outra tribo. Não da tribo que costumeiramente era o sacerdócio. Por quê? Porque ele estava mudando. Estava trazendo um sacerdócio do Novo Testamento, que era o sacerdócio do leão da tribo de Judá. Raiz de Davi, por quê? Porque ele unificou os títulos. No Velho Testamento, tu tinha um rei separado de um sacerdote. O sacerdote vinha da tribo de Levi e o rei vinha da tribo de Judá. Quando Jesus vem, ele é tanto da tribo de Judá
como ele é a raiz de Davi, para quem Deus prometeu o trono. Mostrando que Jesus ele é tanto rei, sendo ele raiz de Davi, como sacerdote, sendo da tribo de Judá. Ele unificou os títulos. Por isso que ele pode te fazer rei e sacerdote. É bom, né? Jesus é maravilhoso. Lembra, nós estamos lendo o capítulo 5. Eu quero te situar aqui nas Escrituras. A raiz de Davi que venceu, esse venceu é grande. Esse venceu é muito grande. O Ombrano fala que nós estamos na era do vencedor. Então essa é uma coisa grande para nós mesmos, como seres humanos. Tu tem que vencer, não adianta. Se tu está perdendo em alguma coisa, alguma área na tua vida, não vai dar para tu passar. Não vai dar. Tu vai ter que vencer isso aí. Cada um de nós sabe aonde o calcanhar de Aquiles, né? Citando mitologia grega, é complicado isso aí. Entende? Mas todo mundo sabe onde é que o sapato aperta. É esse ponto aí que tu pensou agora que tu vai ter que vencer. Nós temos que ser vencedores em todas as áreas. Sozinho não vai dar. Não tem jeito. Tu vai precisar de Jesus. Tu vai necessitar de Jesus. Tu vai dizer, Senhor Jesus, eu não consigo. Não tem jeito. Isso aqui é só tu. Aí o Mombrana fala, chamando Jesus à cena. Ele vai vir, ele tem poder para fazer qualquer coisa, mas se tu não chamar, ele não faz nada. Nada. E essas são as leis do noivado. Lembra, nós não casemos ainda. Não, o casamento vai ser no céu. Vou tentar entrar nisso, claro que bem superficialmente, mas eu vou tentar entrar nisso. O casamento acontecerá no céu, acontecerá nos ares. Nós estamos, por isso que é a era da noiva, não é a era da esposa. Não é a era do casamento, não. Claro que o noivado tem a ver com o casamento, é claro que tem. Claro que tem. Mas ainda não pode ser uma só carne. Não. As leis do noivado, o noivo não pode fazer nada para a noiva sem que ela peça. Por isso que Jesus disse, pedi, dar-se-vos-á. Olha aqui. Verso 6. Que venceu para abrir o livro dos seus 7 selos. Verso 6. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro. Veja que o cordeiro está em letra maiúscula ali. Por quê? Fala de Jesus. Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando tu lê cordeiro do livro de Apocalipse, não está falando de uma outra pessoa, não é um símbolo, claro que é uma simbologia de uma pessoa. E essa pessoa é Jesus. Ele, não existe outro cordeiro de Deus. Entende? Um cordeiro como havendo sido morto, que tinha 7 chifres. Opa! 7 chifres. Então era um cordeiro que tinha 7 chifres. Tá, mas um cordeiro de 7 chifres não existe no mercado, é claro, porque é um símbolo, é uma simbologia de outras 7 coisas. Que outras 7 coisas? 7 mensageiros. 7 eras da igreja. Olha aqui, deixa eu continuar lendo que vai completar todo o quadro aqui. 7 chifres e 7 olhos. Os chifres como se fosse o poder, e os olhos são os videntes. Então eles trabalharam, esses videntes, esses 7 videntes, 7 mensageiros, trabalharam no poder do cordeiro durante todo o período das 7 eras da igreja. E agora, quando chega a abertura do livro, o cordeiro dá honra para eles e eles chegam junto. E tinha 7 espíritos, os 7 espíritos são os mesmos 7 chifres que estavam dentro de 7 lâmpadas. Veja a lâmpada em si não possui luz. Não. A lâmpada é o recipiente que consegue conter a luz. É isso que é uma lâmpada. Os mensageiros, eles não eram luz. Eles eram lâmpadas. E a lâmpada é portadora da luz. Se tu apagar a luz, a lâmpada continua aqui, mas sem luz. Entende?
Olha essa frase, muito importante. Que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Então eles já tinham sido enviados. Então isso foi após as 7 eras da igreja. Porque os 7 Espíritos de Deus já tinham sido enviados quando essa cena acontece. Verso 7, muito importante. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado sobre o trono. Então, Jesus se apresenta daquela forma. Depois que o anjo forte chama, e aí ele se apresenta daquela forma, e ele toma o livro. Quando que é isso, irmão Ricardo? Apocalipse 5, do 1 ao 7. Está na hora de nós ir para o nosso quadro? Tá, vamos para o nosso quadrinho. Vou ter que voltar aqui e ler um pouquinho para vocês. Olha aqui. Tentou fazer um panorama quase que geral, mas não deu para fazer geral. Eu precisava de um outro quadro para poder terminar o livro de Apocalipse. Mas eu fui longe. Eu fui até a 7ª trombeta. Não, foi até a 3ª vinda. Então eu fui longe. Fui até Apocalipse 8:1. Na verdade, Apocalipse 1:7. Que Apocalipse 1:7, Apocalipse 8:1 é a mesma escritura. Olha aqui. Capítulo 1 começa a revelação de Jesus Cristo, do livro de Apocalipse. Depois tem o capítulo 2. O que é o capítulo 2, irmão? É a morte da igreja. Quantas eras da igreja tem no capítulo 2? 4. O que o número 4 é, diz o profeta? Morte. O Mombrana diz que a 4ª era da igreja, que foi a era do nosso irmão Columba, a era de Tiatira. Tiatira quer dizer fêmea dominante. Quem era a fêmea que estava dominando naquela época? Igreja Católica. Foram quase 1000 anos de era da igreja. Quando isso aconteceu, a hegemonia era tão grande que para Deus tirar um mensageiro, Deus tirou de dentro da própria Igreja Católica, que foi Lutero. Ele era um padre, um advogado, padre. Então a igreja morreu. O Jesus disse, quando os gregos queriam ver ele disse: se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, ele fica só. Essa foi a era, essas 4 primeiras eras, foi a era que o grão de trigo, a igreja que tinha sido fundada lá no dia de Pentecostes, 50 dias depois da ressurreição, esta igreja estava morrendo durante as eras. Chegou na 4ª era da igreja, foi uma perseguição terrível, foi talvez uma das piores eras da igreja. No final disso, Deus começa a levantar um talinho, que é a justificação. Mas a gente já entrou no capítulo 3. 3 é perfeição, 3 é graça, 3 partes da graça, né? A graça é formada de justificação, santificação, batismo com o Espírito Santo. Então no capítulo 3 tu tem o quê? Tu tem justificação com Lutero, santificação com Wesley, Espírito Santo, ou restauração dos dons com os pentecostais. Tu teve o quê? O renascimento da igreja. A igreja que tinha morrido durante as eras, agora estava ressurgindo. Desde Lutero. Então o capítulo 2 do livro do Apocalipse é a morte da igreja, mas o capítulo 3 é a ressurreição, é o novo nascimento da igreja. Não a ressurreição, o novo nascimento da igreja. Porque tem uma outra fase, que é a fase presente que nós estamos vivendo, que é essa fase aqui. De 1906, quando foi fundada a Era de Laodiceia, até 2021, tu tem a Era de Laodiceia, dentro desse período, tu tem o quê? O nascimento da Era da Noiva. Já trouxe um estudo sobre isso, sobre a Era da Noiva, que ela nasce aqui dentro. Quantos sabe quando Israel estava na sua peregrinação? Quantos sabe quando é que foi que aconteceu aquela foto lá? Isso aqui, ó. 1950. Sabe por quê? A coluna de fogo, quando Israel estava peregrinando, ela aparecia quando? Aparecia à noite. Então via a coluna de fogo para iluminar a noite. O que as eras da igreja são? Não estamos com quais as 7 eras da igreja aqui? Você que tu lembra. As 7 eras da igreja, em cima dela, tem o quê? Luas.
porque é a noite. Então são 7 luas que aparecem em cima das 7 eras da igreja, e em cima das 7 luas tem 7 estrelas, mostrando que é um período noturno, mostrando que é um período de peregrinação. Dá para entender? Mas quando a nuvem aparecia, onde é que era? Era de dia, mostrando que chegou o novo dia. Não é isso? Quando a nossa nuvem aparece, é quando começa um novo dia. Quando nasce a era da noiva. A nuvem não tinha aparecido em 33. Não tinha aparecido na cabana. Foi tudo a coluna de fogo. Mostrando que eles ainda estavam durante o período da 7ª era da igreja. Ou melhor, o período da era de Laodiceia. Claro que a era de Laodiceia é a 7ª era da igreja. Eu sei que tu entende disso. Mas existem as 3 fases ali da 7ª era da igreja. E tem esse período maravilhoso que é o nosso. Quando a nossa nuvem aparece. Então em 63, quando a nuvem aparece, começa um novo dia. A era de Laodiceia continua vivendo para o mundo. E nós entramos num outro lugar, que é a fase presente do ministério de Cristo. Apocalipse capítulo 10, do 1 até o verso 11. Depois disso, o que tu tem? Veja que nós estamos na sequência. Capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. Quantos sabem que o capítulo 4 é o rapto aqui? Amém? Mas tu viu que eu citei com o capítulo 10 antes? Então na tua Bíblia lá, a ordem que está escrita não é a ordem dos acontecimentos. Cuidado, irmão Ricardo, não vai deslocar. Não vou deslocar. Eu estou te ensinando da maneira que o Mombrana nos ensinou. Olha aqui, ó. Mombrana diz a mensagem ao nascer, não nascer o sol, qual a estação da montanha. Ele diz que Apocalipse 10, do 1 ao 7 está cumprido. Ele diz exatamente essa frase, ele diz. Então Apocalipse 10, do 1 ao 7, que foi os 7 anjos vindo, a nuvem, a espada do rei, todas aquelas citações, aquilo aconteceu nos nossos dias, nos dias do profeta. Passando um pouquinho, se tu continuar lendo o livro do Apocalipse, tu vai ver que no verso 8 começa a falar que o João tinha que tomar aquele livrinho e tinha que comer aquele livrinho e profetizar novamente depois que ele comesse aquele livrinho. Então essa é a fase mais presente ainda do nosso ministério, que essa fala da era, especificamente fala da era da noiva, fala do nosso dia, fala da mensagem, o que nós temos que fazer nessa era: comer o livrinho, profetizar novamente. É simples. O capítulo 4 é o rapto. Então todo esse movimento do capítulo 10 acontece antes do rapto. E o capítulo 4 de Apocalipse é o rapto. Eu poderia citar talvez 30 citações, mais que 30, do profeta falando que o capítulo 4 é o rapto. O que tu tem no rapto? Alarido, voz e trombeta. Por isso que meus últimos cultos foi falando sobre o rapto, porque eu queria chegar nesse outro ponto. Qual é o meu tema? Jubileu na brecha. Depois do rapto tem algo muito importante que acontece. E veja que eu estou falando depois do rapto. Depois do rapto. Eu li para vocês Apocalipse capítulo 5. E nós nos regozijamos a ler essa escritura. E o profeta, quando leu essa escritura, por 3 vezes que ele pregou ela, Apocalipse 5, serpente ferida, Apocalipse 5, primeira parte, e a brecha, o profeta se regozijou. E deixa eu dizer isso aqui para vocês: isto ainda não aconteceu, isso está colocado no futuro. Então quer dizer que o profeta estava abrindo selos, e a segunda pregou Deus em simplicidade. A segunda mensagem que ele pregou, ele estava pregando coisas do futuro, e ele estava se regozijando com coisas do futuro. É exatamente isso que eu estou te falando. Depois do rapto, o rapto é o casamento. É o casamento. Não existe casamento sem terminar com uma grande festa. Não tem. Talvez os casamentos da pandemia estão assim, né? Sem festa, só festa virtual. Mas um casamento verdadeiro, genuíno, numa condição normal de tempo, tem que ter
uma ceia, tem que ter uma festa. Nós não estamos indo para uma festa? Haverá no céu uma grande festa? E será para todas as nações, todas as raças vão se reunir lá? Vai haver. E o que é isso? Apocalipse capítulo 5. Grande festa. Olha aqui, ó. Então nós chegamos aonde? Veja, outra coisa importante. Apocalipse 2, capítulo 3, capítulo 1 também, são escrituras que acontecem aonde? Na terra. Terra. Num espaço de 2000 anos. Dias da crucificação até nossos dias. Mas o capítulo 4, o capítulo 5 e o capítulo 6 são escrituras que acontecem no céu, não é na terra. Durante um período que na terra vai estar acontecendo a grande tribulação. 3 anos e meio. Então, deixa eu te dizer isso dessa forma, essas escrituras aqui se cumprem em 3 anos e meio. Bom, peraí, irmão, deixa eu tentar entender o que tu está querendo me dizer. Está querendo me dizer que o livro não foi aberto? É. Estou querendo te dizer isso. Tu pode me provar isso pelas escrituras? Eu posso. Cara, eu posso provar se tu crê. Se tu não crer, não posso provar nada. Tu vai ter que dar um voto de confiança. Crer na palavra. Se tu crer na palavra... capítulo 2 e 3, eras da igreja. Capítulo 4, o rapto. Então nós subimos aonde? Nós subimos na Bíblia no capítulo 4. Chegamos no capítulo 4, acontece aquelas coisas, os anciãos tiram as coroas, tal, toda aquela coisa ali. E começa um princípio de adoração. Mas chega no capítulo 5, o clima começa a ficar tenso. Porque daí tem o livro. E aí ele começa a ver que ninguém pode tocar no livro. E aí nós entramos no verso 8 do capítulo 5, que diz assim, ó. Veja que no verso 7, ele veio e tomou o livro da destra do que estava sentado. Quando que isso acontece? Depois que a noiva já está na glória. Porque nós subimos no capítulo 4. Então tudo isso que nós estamos citando aqui, dessa parte de Apocalipse 5, 4, 5 e 6, são coisas que hão de ser. Meu Deus do céu. Não queremos mudar nada, queremos só ficar com aquilo que o Mombrana falou. Olha aqui, o meu tema é aquela partezinha ali do capítulo 5. Mas eu vou tentar entrar aqui, ó. Olha onde é que está aquilo ali que eu quero entrar. Verso 8 aqui, ó. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno é de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue nos compraste para Deus de toda tribo, língua, povo e nação. Quem é esse? Quem morreu, deu o seu sangue para comprar a gente? Jesus. Até então Jesus não estava sendo adorado. Na mensagem As 70 Semanas de Daniel, o Bruno cita uma citação que até eu não trouxe aqui, mas seria muito bom lidar com ela nesse momento aqui. Mombrana diz assim, ó, que eu não vou ter ela para achar aqui agora, mas Mombrana diz que Apocalipse 5, do 8 ao 14, é a adoração universal ao Cordeiro. Adoração universal. E ele fala assim, ele termina esse parágrafo dizendo assim, ó, e isto acontecerá depois do rapto da igreja. Isso quer dizer que Apocalipse 5 é futuro? É. E 6 também. Também. Nós vamos fazer um looping aqui. Eu vou te mostrar o looping para tu ficar mais faceiro comigo aqui, não ficar bravo comigo. Mas olha aqui, ó. Vamos indo aqui, depois nós vamos voltar para ver que essas coisas que estão tomam seu lugar aqui. 7 eras da igreja, rápido da igreja, jubileu no céu. Eu tenho que ler isso aqui, né? Tem que ler, mas eu vou voltar aqui para ler. Chega no capítulo 6, tu vai ver na tua Bíblia, é onde o livro é aberto.
O livro não é aberto no capítulo 5, o livro é tomado. É como se ele fizesse assim, ó. Tomou, eu vou pegar o livro. Ele tomou o livro. E aí ele começa a desfilar no céu. E todo mundo gritando, por quê? Porque os nomes das pessoas que eram salvas, os herdeiros da salvação, os herdeiros de tudo que Jesus é, estavam naquele livro lá. Então quando ele citar ali, vamos dizer que ele vai dizer ali, Pastor Domingos, entende? Esse nome que ele citou é um herdeiro da salvação. Tudo que Deus é, ele derramou em Cristo, amém? Tudo que Cristo é, ele derrama na igreja. Quem é a verdadeira igreja? Os nomes do livro. Vai ser um recebimento de galardão, tu entende? Porque a gente já vai estar lá, corpo glorificado, sabendo que na terra, porque a gente está sendo ensinado aqui. Então a gente recebeu um profeta, a gente conhece essas coisas. Porque Deus nos enviou um profeta para nós entender o plano de Deus. A gente crê no plano de Deus. E a gente também tem o privilégio de estar entendendo alguma coisa. Não é muita coisa que a gente entende. O que a gente entende, a gente passa. Entende? Então o povo está sabendo que eles estão ali já. Já é salvação. Já é uma bênção. Mas agora ele vai te mostrar a tua herança. Entende? É como aquele parente que deixou uma herança, mas tu não sabe o que é que ele deixou. Tu não sabe. E agora vai abrir a escritura que diz o que é que tu tem direito. E aí nós vamos se regozijar muito. Por isso que é a adoração universal. E isso é antes de abrir o livro. Só quando ele toma o livro começa adoração, glória, poder, honra. Tudo isso começa. Quer ver como a Brana fala? Olha como a Brana fala dessa escritura. Eu vou ler para ti aqui um parágrafo semelhante a esse que eu citei da semana de Daniel. É esse aqui, ó, 287 do livro das eras. Da mensagem A Brecha. Uma Brana diz assim, ó. Você sabe uma coisa? Eu quero dizer algo aqui antes de encerrarmos. Então nos apressarmos. Observe. Estamos embaixo aqui já no versículo 7. Então ele leu a escritura que nós lemos. Aí ele chega aqui, ó. Mas do verso 8 ao 14, eu quero que vocês notem o que acontece. Agora eu quero que vocês lembrem. Alarido, voz e trombeta já aconteceu. Nós já estamos na glória. E aí começa a acontecer essas coisas. Simplesmente ouçam isso, deixa eu ler aqui. Eu creio que seria melhor que eu lesse. Nós estamos no versículo 7, observa aqui no versículo 6, e olhei, e eis que estava no meio do trono dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontos e 7 horas, nós explicamos isso, e são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Vejam, 7 eras da igreja, 7 mensageiros que mantinham o fogo ardendo, vem. Correto. E veio o cordeiro e tomou o livro da destra do que estava assentado sobre o trono. Agora observe. E quando ele fez isto, veja o que aconteceu. Você fala sobre um jubileu. Agora isto é exatamente o rompimento desses selos. Acontecendo. Nós chegaremos naquela meia hora de silêncio justamente depois disso. Que? Então é depois do jubileu que tem a meia hora de silêncio. É, como a Mariana está falando aqui. Justamente depois disso. Veja, isso nós começamos a entrar. Nós terminaremos isso no domingo à noite, exatamente aqui. Ouçam. Você está pronto? Amém? A congregação diz amém. Ouçam atentamente o que aconteceu quando ele fez isso. Quando toda a criação estava gemendo, ninguém sabia o que fazer, e João estava chorando. Aqui vem o cordeiro, venceu. E este livro estava nas mãos do dono original, porque o homem tinha caído e o perdeu. E nenhum homem era capaz de tomá-lo de modo nenhum, para redimir a terra. Nenhum sacerdote, papa, nada podia, como eu disse. Mas o cordeiro surgiu. Não Maria, não santo isso ou santo aquilo. O cordeiro surgiu sangrando e imolado. E tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado sobre o trono. E quando eles viram, ali estava o Redentor.
E todas as almas sobre o altar, quando os anjos, quando os anciões, todos viram isto, quando isso foi feito, isto, todavia, está colocado no futuro. Nesta noite ele é um mediador, mas ele está vindo para isso. Meu Deus, se é verdade isso, irmão Ricardo, o Mombrana está falando, eu vou ter que ratificar o que o Mombrana disse? Não precisa da minha confirmação. Mas eu creio. Esta noite, o que Jesus é? Mediador. O que um mediador faz, irmão Ezequias? Um mediador, por exemplo, tem um sequestro acontecendo aqui. A polícia chega, cerca a casa, tira os parentes da volta, vai esvaziando e aí eles chamam quem? Um mediador. E esse mediador faz contato entre o propósito da polícia e do Estado e o suposto assassino. Ele faz uma mediação entre isso. Ele coloca os deveres que o Estado tem que fazer numa situação como essa, mas ele se compadece da situação. E ele tenta amenizar a situação. Quem somos nós na história? Nós somos o assassino. É isso. E aí tem um mediador, que tem um Deus santo, que é o quê? Uma palavra santa. Lembra que Deus e a sua palavra é a mesma coisa. Então existe uma lei santa, perfeita, que nós olhamos e não consigo cumprir. Não tem jeito. Eu sou um capo. Isso aí é pra gente boa, pra gente perfeita. Mas aí tu tem um mediador. Não, mas eu paguei uma conta. Se tu crê em mim, eu posso depositar o meu crédito que eu tenho na tua conta. E tu fica zerado. Mas tu vai ter que crer em mim. E daqui para frente tu vai ter que me servir. Nós aceitamos, por isso nós estamos aqui. Se nós não tivéssemos aceitado, a gente ia ficar lá, até que o Estado ia ter que me matar. A palavra de Deus que te salvou vai matar muita gente. Muita gente, irmão. Infelizmente. Brasil, irmão. Brasil. Hoje eu não sei, não vi os dados, mas essa semana nós passamos dos 300 mil mortos em um ano de pandemia. Pensa, um ano. No mundo, se eu não me engano, está 2,5 bilhões de pessoas que morreram no mundo por causa da pandemia. Terrível, né? Deixa eu te dizer isso aqui. Quando acabar o período da grande tribulação, vai ter morrido mais ou menos quase 6 bilhões de pessoas. Isso que nós estamos vendo, mas é só o princípio. Só o princípio. Vai morrer, vai faltar caixão. Vai morrer muita gente. Eu não acho que a grande tribulação está aqui há 20 anos, irmão. Não acho. Eu acho que depois da pandemia vai ter uma crise econômica. Eu estou falando como acho mesmo, porque não prevejo o futuro. Mas o que segue na Bíblia? O que segue na Bíblia? É exatamente isso. Depois de praga tu tem guerra. Entende? Só que a guerra que existe na Bíblia para acontecer é o terceiro A. Então o terceiro A não pode acontecer antes do quê? Antes de um colapso econômico. Para tu ter um colapso econômico, tem que ter nações quebradas. O que a pandemia está fazendo? Quebrando todas as nações. Todas. Não é o Brasil que está quebrado, não a América está quebrada, a Rússia está quebrada, a China está ganhando um pouquinho de dinheiro. Eles estão espertos. Mas é por causa do que eles são os persas, lembra disso? Quem é que acabou com a Babilônia? Os persas, não foi os medos. Dário veio e acabou com Belsazar. Quem é a Babilônia hoje? A América. Por que a América tem tanto medo da China? Porque é eles que vão acabar com a China. Por que a Igreja Católica tem tanto medo do comunismo? Profecia. O comunismo é uma ferramenta na mão de Deus que vai vingar o sangue dos santos da grande prostituta. É isso.
Inconscientemente, eles querem lutar contra o comunismo. Tudo que o comunismo vai. Por quê? Porque eles sabem que é eles que têm a ferramenta para matar eles. Vão deixar eles, vão tentar fazer com que a profecia não se cumpra. Vão ter um problema terrível, porque não vai conseguir. O comunismo se fortalecendo. Quem é os países, os líderes comunistas do mundo? 2 grandes. Putin, que é o rei do norte. Xi Jinping. Medos, Xi Jinping, persas, rei do norte. Essas 2 nações se uniram para acabar com a Babilônia. A Babilônia era muito forte. Os Estados Unidos é muito forte, eles sabem disso. Eles sabem. Foi um católico com o poder da América. A primeira coisa que ele fez, o Putin é um assassino. Por quê? O que tem a ver? O que esse cara tem que procurar, preocupado com os problemas da América? Foi xingar o Putin. O que é isso, irmão? Babilônia, uma Mombrana fala, muito rock and roll, muito whisky. Como é que estava o Belsazar quando chegou a Babilônia? Bebendo no palácio, lá, pegaram os utensílios do templo. O que é os utensílios do templo? Pegaram os crentes verdadeiros, pô. E botaram o católico lá. É o quadro se montando na nossa frente. E a gente olhando para... Esses são o quê? Eventos modernos. Tem que ter alguém, irmão, para salvar a humanidade que está financeiramente quebrada. Só tem uma nação que não está sentindo os danos da pandemia, irmão. Só uma nação. Os danos que eu digo financeiros, né? Não os danos de morte, está morrendo em todo quanto é lugar. Mas tem uma nação que não está. Tem uma nação que está tranquila. Está tranquila. É uma nação que é uma cidade desse tamanhozinho assim, chamada Vaticano. Está lá com todo o ouro do mundo, esperando que a ONU rasteje nos pés deles, esperando que o Concílio Mundial de Igreja rasteje nos pés deles. Até que eles dizem, não, eu posso pagar a dívida. Eu posso pegar os treat lá e comprar os treat. Eu posso, traga para mim aqui os judeus aqui que é dono da Street. Se eu não posso negociar com eles e eu pago essa dívida e o mundo vai caminhar num tempo de prosperidade nunca visto. E ele tem dinheiro para isso. Ele vai e paga. Vamos lá falar, a América vai cair nisso, os judeus vão cair nisso, e quando eles caírem nisso, a noiva já não está na terra mais. É a verdade. Nós vamos embora antes disso, mas a gente sabe disso de antemão por quê? Porque Deus nos enviou um profeta. Essa é a graça de tu receber um profeta. Um profeta, irmão, a Bíblia, sabe o que a Bíblia é? Deixa eu dizer isso aqui que não pareça algo que eu estou menosprezando da Bíblia de forma nenhuma. Mas a Bíblia é como se fosse a coisa mais atual que tu vai ler daqui a 20 anos. Entende, irmão? É tão atualizado isso aqui, irmão, que tu pode ler o G1, o UOL, o que for. Tu nunca vai conseguir chegar numa notícia perfeita. Sempre tem uma tendência para um lado. A Bíblia não. É exatamente o que vai acontecer. Quando o Mombrana chegava num lugar, irmão, e ele tinha que, Deus tinha dado uma visão para ele da cura de alguém. E ele chegava no lugar e ele orava. Deus te cure e tal, orava pela pessoa. E a pessoa não era curada, ele não entendia. Ele ficava sentado ali pensando, o que houve? E eu vi na visão. O que é que o Mombrana viu na visão, irmão? O Mombrana viu na visão o futuro. O futuro não é como diria, maleável. O futuro é o que é. Entende? Para o futuro acontecer, o presente tem que estar alinhado. Senão o futuro não vai acontecer da forma que o Mombrana viu. Porque ele viu de uma forma. O ventilador estava girando para o lado do Nicolas quando a pessoa for curada. Se eu orar e o ventilador estiver virado para cá, não vai ser curada a pessoa. Porque no futuro, quando Deus deu a visão ao profeta, o ventilador estava virado para lá. Então o Mombrana tinha que esperar toda a cena ficar perfeita. Ele disse, essa cena que eu vi. E ele orava. Porque aquilo era uma visão, não era uma possibilidade. Não era.
Não no futuro alternativo. Não, pode ser assim como pode ser assado. Não, irmão. Não existe futuro alternativo. Deus já escreveu o fim desde o começo. Como é que nós entramos nisso? Se adaptando às coisas que estão escritas aqui. Então agora a igreja tem que ir para lá. Então a igreja vai para lá. Agora a igreja vem para cá. A igreja vem para cá. Nós não vamos discutir, não, mas quem sabe? Não, que quem sabe? Não, nós vamos fazer o que está escrito aqui, porque isso aqui é o mapa. É isso que vai guiar o povo de Deus e as pessoas que têm mente espiritual. Vamos voltar aqui no nosso quadro. Olha aqui. Eu tenho que terminar de ler lá, né? Eu parei de ler ali. Na brecha do 287-305, tu tem esse jubileu no céu. Mostrando que esse jubileu no céu não acontece no nosso dia, aqui, agora, não. Por que Apocalipse 10 está escrito um livrinho? Livrinho, pouquíssimas pessoas. Apocalipse 5 não é livrinho, é livro. Olha aqui, olha a ordem aqui, meu irmão. Olha a ordem que eu botei aqui para ti. Ó. Apocalipse 10 acontece entre o final da 7ª era da igreja e o capítulo 4. É ali que está encaixado o capítulo 10. O capítulo... Quantos já leram a mensagem à festa das trombetas aqui? Mensagem à festa das trombetas, o Mombrana fala que as trombetas levaram Israel de volta para a terra prometida. Mas as trombetas estão aonde no livro de Apocalipse? No capítulo 8, do verso 7 até o 9, 21. Olha onde é que eu botei isso? Aqui, ó. A festa das trombetas está na Bíblia antes... Ou a festa das trombetas se cumprem, as 6 primeiras, é claro, e a 6ª não completamente, antes do capítulo 10. Então nós tivemos, no capítulo 10, em 1963, o anjo forte descendo. Então nós tivemos que ter as 6 primeiras trombetas antes disso. O que foi a Primeira Guerra Mundial? 5ª trombeta. Isso quer dizer... E quando é que aconteceu a Primeira Guerra Mundial? 1914 até 1918. Então de 1914 até 1916 aconteceu 4 trombetas e ninguém viu. Será, irmão? Cadê? Claro que é. Como é que Deus ia cumprir a 5ª sem ter cumprido a 4ª, a 3ª? Entende? Deus, ele conhece a matemática muito mais que eu. Então ele sabe que ele fez as coisas em sequência. Só que não é da maneira que está distribuída. Como eu expliquei uma vez no livro de Apocalipse. É como música. Música. Irmão, a analogia mais perfeita que eu vi é a música. Irmão, Zequias está tocando teclado. Não, o Nicolas está tocando teclado. O Ezequias está tocando a guitarra. O filho da irmã Sala tocando a bateria. O irmão Daniel tocando a guitarra também, fazendo o solo dele. Aí o Johnny tocando o baixo. E aí o Dudu vem com a voz. Tudo isso acontece o quê? Ao mesmo tempo. Um está numa escala, outro está na outra escala, outro está na terceira. Cada um trabalhando na sua área, mas todos trabalhando juntos. É isso que é o livro de Apocalipse. Tu olha o livro de Apocalipse, são 22 capítulos. Do 1 até o 22. Ele não se cumpre do 1 ao 22. Muitas daquelas coisas estão... Por isso que eu sempre faço esse plano aqui, que fica muito fácil para ti. Capítulo 1, vou botar aqui 1 que eu não botei. AP1, que é a revelação de Jesus Cristo. Quando Deus dá aquilo para João. Capítulo 1, 2, 3, 7 eras da igreja. Capítulo 4, rápido. Capítulo 5, jubileu no céu, é onde nós entramos hoje. Quando o livro é tomado, começa o jubileu no céu. O jubileu é aonde? Na brecha. Mombrana pregou a mensagem. A brecha entre as 7 eras da igreja e os 7 selos. Onde é que está a abertura dos 7 selos? Capítulo 6. Mombrana pregou o quê? A brecha entre o capítulo
capítulo 2 e 3 e o capítulo 6. Duas coisas acontecem na brecha, então. O rapto. Eu amo Jesus, irmão. O rapto e o jubileu no céu. O rapto nós falamos nos últimos 3 cultos. Os mortos em Cristo e a voz de arcanjo, trombeta de Deus e a última trombeta. Tudo isso eu falo sobre o rapto. Eu estou falando sobre essa parte aqui, ó, daqueles cultos. Agora estou falando sobre essa parte aqui, ó. Apocalipse 5, porque depois do rapto, depois que nós estivemos no céu, quando é que tu é raptado? Quando Deus te tomar. Enoque foi tomado e não se viu mais. Não é que nem as pessoas, muita gente na mensagem fala daquela, e o rapto espiritual, e tem uma citação, por exemplo, tu vê como a coisa pode sair dos trilhos fácil. Tem uma citação que o Mombrana fala assim, ó, algumas citações, que o Mombrana fala assim, e Enoque viveu uns 500 anos na presença de Deus. E as pessoas vão ler na Bíblia e veem que Enoque viveu, se eu não me engano, 75 anos, teve filhos e filhas, se eu não me engano é isso. Depois ele viveu mais 300 anos, se eu não me engano, posso estar errado. E depois Deus para si o tomou. Então, se tu for contar, dá 375 anos. Eu posso estar enganado. E alguma coisa me diz que eu estou. Mas é mais ou menos isso. Então, quer dizer que não teve 500 anos. Não consegui pegar. Mas, nós podíamos ver lá em Gênesis, né? Nós estamos com pressa? Não estamos com muita pressa? Mais ou menos? Eu tenho até as 8? Não? Antes? Então já foi. Quanto tempo tem? Tem até 10 para 8. Tá bom. 10 para 8? Tá. Deixa eu... Bom, então vocês lerem lá em casa, nessas casas depois. É Gênesis 5 ali. Gênesis 5, vocês pegam a vida de Enoque. Por causa dessa citação do Mombrana, então as pessoas pensam que Enoque o tomou para si, seria uma coisa que ele... O mundo não via ele mais, mas ele estava... Não tem nada a ver. Rapto é rapto. Quando Deus toma uma pessoa, ele tomou e foi para o céu. Quando nós seremos tomados? Rapto é aqui. Quem tem tomado? Chegamos aqui. Tu não vai... Aqui, quando chega aqui, tem uma adoração de uma forma no céu como nunca houve aqui. Como nunca houve. E o Mombrana diz que isso aqui é a brecha. Então, se a brecha entre as eras e os selos acontece depois do rapto, o que tu me diz da abertura do livro? Se Apocalipse 5 é uma preparação para que a abertura do livro aconteça, e o livro abre no capítulo 6, olha aqui. Olha quando é que o livro abre. Apocalipse 6, verso 1. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e eis que ouvi um dos 4 animais que dizia com voz de trovão, vem e vê. Foi aqui onde abre a palavra. Aqui é a abertura do livro. Com isso aqui eu acabo. 3 coisas. 3 vezes o livro se abre. 3 vezes. Primeira vez que o livro se abre é em Apocalipse 10. É o livrinho. É para uma pequena parte do povo de Deus que está na terra. Mas o livro tem que ser aberto para quem? Para os irmãos que estão na sexta dimensão. Porque cada um deles morreu com a fé que eles tinham. E para eles poderem voltar aqui, na ressurreição, eles precisam ter a perfeição da fé. Então acontece o quê? Uma abertura da palavra na voz de arcanjo. O arcanjo-chefe, quem é o arcanjo-chefe? Tem um arcanjo-chefe, nos dias da voz do 7º anjo. O 7º anjo está na glória, para quê? Para fazer um trabalho, para abrir o livro para os que morreram em Cristo. Acabou a abertura da palavra? Não, nós viemos para a terra, fiquemos aqui 30, 40 dias, subimos ao céu, chegamos diante do Cordeiro, em Apocalipse 5, e aí tu vai ter a verdadeira abertura da palavra. Aqui, meu irmão, a gente tem lapsos, revelação. Alguma coisa Deus te mostra aqui. Alguma coisa Deus te mostra.
E assim ele vai fazendo. Mas não é o cordeiro abrindo o livro ainda. Nós vamos ver essa cena. O cordeiro não vai ser, não é uma coisa que está escrito na Bíblia. Não, irmão. Nós vamos estar lá reunidos num suspense. Um suspense total, irmão. Porque até então nós vamos estar tranquilos. Vai estar os 24 anciãos jogando as coroas diante de Deus, dizendo: o Senhor é digno. E nós vamos estar ali, amém, é verdade. E nós vamos estar olhando, mas cadê Jesus? Cadê Jesus? O que houve? Por que Jesus não está aqui? E daqui a pouquinho vai ter um suspense, porque João disse assim, e vim na desta. Então a noiva inteira, quem é João? É a noiva. Então a noiva inteira de todas elas vai olhar, mas que livro é aquele? E aí aquele livro vai ser tão ofuscante que ela vai... E ninguém podia ver, olhar. E daqui a pouquinho o Brano fala que vai vir um anjo forte para começar a gritar: quem é digno? Porque essa é a chamada. Esse é o somente crer para o pregador entrar. Quem é digno de abrir o livro e dar os seus selos? E aí vai dar um silêncio no céu inteiro. O Brano fala: os querubins pararão de cantar. Os serafins pararão de bater suas asas, quieto. Os anjos, todo mundo abaixou a cabeça. Eles vão achar: meu Deus, estamos perdidos. Estamos perdidos. Essa gente que a gente nunca viu parar, parou. Pararam de cantar: santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Vão parar. E nós vamos olhar um para o outro e vamos começar a chorar. Deu. Acabou, irmão. Achamos que tinha ganhado e nós perdemos. E daqui a pouquinho nós vamos ouvir passos. Leia lá depois da mensagem da brecha. E aqueles passos estão vindo da onde? O irmão fala: da onde que ele está vindo? Do trono do Pai, aonde ele tinha estado intercedendo durante os últimos 2000 anos. Se Jesus estivesse no trono dele, que é o trono de julgamento, aonde ele é um juiz, onde tem uma corte, se ele estivesse ali, irmão, nós estávamos perdidos, porque é julgamento. O irmão fala: não queira estar diante do julgamento. Não queira justiça. Queira misericórdia, queira graça. Deus, tu tem que ser justo comigo. Nenhum de nós aqui sobra. Deus tenha misericórdia de mim. Vai sobrar muita gente. Entende? E aí vamos ver aquele espaço. E o livro lá, irmão, daqui a pouquinho Jesus vai aparecer na cena. Porque o trono de Deus, o trono de Apocalipse 4, ele está, é como se fosse aqui nessa mesa aqui, como se aqui fosse o trono do Pai. E aqui ele estivesse intercedendo. E aqui é o templo. É o templo. Entende? Onde é que ele intercede? No templo, no altar de incenso. Então ele sai do altar de incenso, tira aquelas vestes sacerdotais, bota aquelas vestes salpicadas de sangue e vai, e vem vindo. E aí ele chega até onde está o trono, até onde está o livro. E ele chega no livro e toma o livro. Quando ele toma o livro, irmão, não precisa nem abrir, irmão. Só dele tomar o livro que começa aquele júbilo ali, que nós vamos ler aqui, Só em tomar. Olha aqui, Meu Deus do céu. Eu li aqui o 291, 292. Vou pular uns aqui. O profeta tem um tempo aqui, irmão, que é maravilhoso. Olha aqui, eu vou ler o 293. Eles queriam voltar, irmão. Vamos falar que os crentes, depois que eles veem isso, então eles vão voltar. Porque, irmão, onde é que é a nossa herança? É a terra. Nós temos uma herança que é a terra. Olha aqui, Eles queriam voltar para serem reis sacerdotes milênios. Nós vamos ser reis sacerdotes naturais. O mundo inteiro vai precisar de sacerdote, porque eles não vão ser crente. Eles vão se converter. Quem é que vai ministrar para eles? A noiva do Cordeiro. Meu Deus do céu. Glória a Deus. Sinto-me bem o suficiente para falar em línguas. Olha, veja, sim, aqui ele aparece. Eu não tenho uma linguagem suficiente com a qual eu possa louvá-lo. Eu necessito de uma que eu nem mesmo conheço. E eu observei e olhei, vejam, que um jubileu acontece. Quando eles viram aquele cordeiro vir para tomar o livro da redenção, as almas gritaram. Nós chegaremos a isto. Todos os anciãos prostraram-se e derramaram as orações dos santos. Ali nos representava que era da nossa parentela. Lembra? Não era Deus que tinha que tomar o livro. Deus já estava com o livro na mão desde Adão.
era Deus feito carne. Deus feito carne é algo semelhante a nós. É um parente redentor. Deus Espírito não é parente redentor. Mas Deus carne, quem é Deus carne? Jesus é parente redentor. Olha aqui, ó. E um parente que pode redimir. Ouçam, digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória. Que jubileu acontece no céu quando aquele Cordeiro deixa o lugar de intercessão para vir aqui e reclamar os seus. Vamos ficar em pé. Orar. Vamos orar, irmão. Esse é o jubileu. Leia lá depois da tua mensagem, até o parágrafo 305. Tu vai ter um tempo maravilhoso. São coisas que acontecem após a nossa partida. E vão acontecer da forma que está escrito na Bíblia. Não tem outra forma, né? Vamos orar. Também, se você tem algum pedido, fora o pedido do pastor Vigílio, para que Deus cure, melhore ele, dê força para a sua saúde, também você deixa a sua mão levantada para essa oração. Senhor Jesus, ó Deus, nós pedimos mais uma vez, Senhor, que o Senhor abençoe teu servo ali, Senhor, com tua cura, Pai, com tua mão poderosa. Nós sabemos que ele está na sua mão, Senhor, nós sabemos disso, Senhor. Ó Senhor, há muitos anos, muito tempo antes de eu nascer, Senhor, ele já tinha entregado a sua vida para ti, Pai. E nós sabemos disso e nós cremos nisso de todo o nosso coração, Pai. Ó Pai, ele tem um outro corpo esperando ele, assim como nós temos um outro corpo nos esperando, Senhor, que nunca vai ter uma enfermidade, Senhor. Essa é a grande coisa da eternidade, Senhor. Ó Senhor, nós estaremos um dia nessa reunião aqui que nós lemos hoje, Senhor, tentamos falar. Ó Senhor, sem uma gripe, Senhor, sem um vírus, nada, Pai, que possa afetar aquele novo corpo, Senhor. Nada, Senhor. Ó, Deus, é tão bom saber, ter essa esperança no coração num tempo de tanta trevas, Pai, no tempo de tanta morte. Mortes ao nosso redor, Senhor, pessoas que nós amamos, pessoas que nós conhecíamos, pessoas que nós tivemos um contato tão próximo, partindo, Pai, por causa desse vírus maldito. Mas nós sabemos, Pai, que, ó Deus, um dia a morte será vencida, Senhor. Senhor, um dia o inferno será vencido e jogado no lago de fogo, Pai. Ó, Pai, será um dia de grande júbilo para os teus filhos, Pai. Pai, nos ajuda, nos abençoa, tira aquilo que não presta de nós, Pai. Ó, Pai, põe aqui o teu Espírito, Pai, de uma forma que, ó, Senhor, nós possamos emanar luz, Pai. Emanar luz, porque a luz é tu, Senhor. Tu é luz, luz inacessível, Pai. Pai, que nós possamos te refletir para as pessoas aqui na terra. Abençoa, Senhor, mais uma vez, meus irmãos que vieram no culto, Senhor. O Senhor possa ter graça e misericórdia de cada um, que eles possam levar essa graça e misericórdia no coração deles e estender isso para as pessoas que tiverem contato com eles. É o que eu te peço, Pai, em nome santo e bendito do Senhor Jesus. Amém, Deus vivo. Irmãos, Deus abençoe em nome de Jesus. Irmão Ezequias. Eu estou ouvindo as vozes dos 7 trombeteiros. E quando chegar aquele dia, Deus vai revelar e eu vou subir. Eu estou ouvindo as vozes dos Salmos 29. E quando chegar